E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar então sobre o Iluminismo do século XVIII. O Iluminismo do século XVIII, na verdade, é um movimento, né? Ele é herdeiro do Renascimento porque busca o uso da razão, da ciência, que a razão vai iluminar, então, toda a sociedade, buscando mudanças, buscando reformas. Então, um conjunto de intelectuais vão se mobilizar e buscar então estas mudanças. Então o iluminismo ele é um movimento intelectual, tá, do século XVIII que ocorreu na Europa e que vai influenciar boa parte de alguns países, como por exemplo o Brasil, nós vamos ver depois, tá? Vamos passar adiante então. O que os iluministas questionavam? Questionavam o antigo regime, né, aquele poder absolutista, onde o rei concentrava o seu poder, tinha o poder de origem divina, né, que ele dizia, comandando ali a política, a economia e todas as instâncias da sociedade, então esse poder centralizador. Então os iluministas questionavam esse sistema absolutista, questionavam também a formação da sociedade em três estamentos, como a gente viu no vídeo sobre a Revolução Francesa. Havia duas camadas sociais de privilegiados, o clero e a nobreza, e o terceiro estado, que era muito numeroso, então ficava prejudicado e explorado pelas duas primeiras camadas sociais. Então havia essa situação e os iluministas também começaram a questionar isso. Também questionavam o sistema mercantilista, né? A burguesia não queria mais a interferência do rei nas questões, né, no comércio, que o rei cobrava muitas taxas e tinha um lucro exorbitante e não deixava a burguesia se desenvolver e crescer. Eles queriam, né, o liberalismo. Este era um novo sistema que estava em curso, e não mais o sistema mercantilista, que era o que o rei absolutista usava. Tá? Também questionavam o poder da Igreja Católica, que ainda, de certa forma, tinha influência nas questões políticas. Então, esses três elementos aí foram questionados, criticados neste momento do século XVIII na Europa. A enciclopédia foi um conjunto de livros, um conjunto de obras literárias de diversas áreas do conhecimento, onde, por exemplo, na economia, na política, cada autor procurou contribuir com as suas ideias de mudança na sociedade. Então, a enciclopédia serviu como um veículo de comunicação para disseminar, para espalhar as ideias iluministas por toda a Europa. Então, esse conjunto de livros foi muito importante para este princípio aí de desenvolver estas mudanças, né? Hoje em dia nós temos a Wikipédia, né? Na internet, lá o conjunto de informações, mas no século XVIII foram criados as enciclopédias, então, um conjunto de livros de várias áreas do conhecimento. O Montesquieu foi o autor que propôs a mudança no sistema político, que era centralizador nas mãos do rei, então um poder único. Agora o Montesquieu propõe a divisão do poder em três partes: executivo, legislativo e judiciário. Inclusive, é utilizado aqui no Brasil e propôs a harmonia entre esses três poderes. Cada poder teria autonomia, porém, né, cada um também fiscalizando o outro, para que um não tenha mais poder do que o outro. Então, como eu falei, a ideia do Montesquieu seria, então, a proposta de uma harmonia entre três poderes para que o poder não se concentrasse mais nas mãos de uma pessoa apenas. Então, aqui no Brasil, por exemplo, no âmbito nacional, né, o executivo quem é? É o presidente da República. Né? O legislativo, o Senado, né, e os deputados também fazem parte do legislativo. Então, esse sistema é utilizado
ainda hoje. Então, somos herdeiros aí de boa parte das ideias iluministas, né? Aqui no Brasil nós tivemos também a Inconfidência Mineira, ainda no período colonial, que foi influenciado por essas ideias iluministas. Aqui no Brasil, então, a coroa portuguesa cobrava muitos tributos, principalmente pela descoberta do ouro, ali, pela exploração do ouro, né? Então, os inconfidentes procuravam lutar contra esta opressão da coroa portuguesa, muito então influenciado pelas ideias iluministas. O despotismo esclarecido era uma prática de alguns governantes que, ao mesmo tempo, eles eram autoritários, mas também procuravam fazer algumas reformas. Então, por isso que tem esta dubiedade, né? Ele era um déspota, mas ao mesmo tempo procurava algumas ideias iluministas. Então, usava essas duas práticas para governar. Era uma estratégia também para se manter no poder, porque perceberam, né, que o absolutismo como um todo, ele começou a ser criticado, questionado, e aos poucos, então, foi perdendo força, e eles, apesar, então, de usar algumas ideias de liberdade e propor algumas reformas, nunca abandonaram o absolutismo. Tá? Por exemplo, em Portugal, nós tivemos lá o Marquês de Pombal, que foi um déspota esclarecido, o Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia também foram figuras que utilizaram este despotismo esclarecido. E, para concluir, então, sobre a nossa ideia aqui sobre o iluminismo, os historiadores dizem que o iluminismo foi o campo das ideias e que depois foram colocados em prática, né, a ação na Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa colocou essas mudanças em prática, que foi pensado, então, pelos intelectuais iluministas. Né? Por exemplo, nós tivemos ali o Diderot, o D'Alembert, o Montesquieu, uma série de pensadores, então, que propuseram esta mudança em toda a sociedade, todas as instâncias da sociedade. Certo? Então, deixo aqui meu abraço para vocês e até um próximo vídeo.